Eu tô achando que isso é golpe. Aí o gerente virou e falou, não é golpe, realmente foi um depósito efetuado na sua conta, mas já está provisionado para pagar a dívida, né? Aí eu falei, Senhor, amém, então, seja feita a tua vontade. Coitada da pessoa que depositou errado, porque eu ainda falei para ele, não tem como vocês pegar esse valor que foi depositado errado e devolver para a pessoa que fez o depósito errado. Eles falaram, não tem como, é automático. Aí eu falei, ô meu pai, bom para mim que paguei uma boa parcela da dívida. Sabe qual foi o valor que caiu errado na minha conta? R$700. Glória a Deus. Então, pagou mais R$700. Eu falei, Jesus, R$700 a menos na dívida. Aí eu falei, sinto muito, né? Não tinha o que fazer. Porque tudo que cai naquela conta, infelizmente, é debitado. Só que nós, como servos, nós temos que falar, ei, aconteceu engano. Ei, isso foi um golpe. Ei, o que aconteceu? Arruma a vida da pessoa aí. Mas eu fui abençoada. E eu falei para eles, tem como resolver essa situação? Não, dona. Não tem como resolver essa situação para essa pessoa. Então, as pessoas precisam realmente tomar muito cuidado nos números que elas colocam nos depósitos das coisas, confirmar. E, infelizmente, aconteceu isso comigo. Mas eu ainda tentei resolver para reverter para a pessoa. Não consegui. Então, eu fui beneficiada. O que eu quero dizer para vocês com isso? Esperem, porque nos próximos dias, assim como foi comigo no primeiro dia da campanha, o Senhor vai colocar dinheiro nas contas. Amém. Depósitos errados ou não, Deus vai colocar dinheiro na conta. O apóstolo falou, não poderia cair 700 mil na minha conta errado? Né? Aí eu falei, você tá querendo demais, né? Aí ia debitar e você ia ter que devolver para ser justo, né? Correto. Mas se você não sabe a procedência, você tem que devolver para ninguém. Então, Deus pode fazer isso na vida de alguém. Permitir um erro bancário no próprio banco, no próprio sistema, no próprio cálculo de juros deles. Pode acontecer isso na vida do servo de Deus. Porque o servo de Deus tem a palavra que fala, vereis a diferença do que serve e do que não serve. Glória a Deus. Boa noite, amados, fiquem à vontade. E Deus faz dessa maneira conosco. Amém? Então, essa é a palavra que eu tinha para entregar para vocês acerca das ofertas, os dízimos. E nós temos que ser supridores da. Pedir ao Senhor, Senhor, prospera. Senhor, prospera a minha vida. Aleluia. Senhor, prepara emprego para que eu seja mantenedor da obra. Senhor, me abençoa. É assim. Porque o Senhor honra as nossas vidas. Eu falo mais porque nós temos aí ajudado muitas pessoas, né? Inclusive teve esses dias até postei no grupo. Infelizmente nem todo mundo atendeu, né? Mas nem todo mundo tem também para atender. Coloquei, expus uma necessidade da obra de uma senhora, uma viúva conhecida minha, que ela falou, apóstola, eu estou sem gás, estou sem comida na minha casa. Eu virei e falei, Jesus, mais uma. Né? Aí eu falei, eu vou correr atrás. Ela ainda falou, ainda estou com 9 contas de luz atrasada. Eu falei, olha, a conta de luz eu não te garanto te ajudar, mas o gás e alguma coisa de suprimento para a senhora eu consigo. Aí eu consegui comprar o gás dela. Eu pedi de 10 em 10 para o povo, né? Falei assim, não, abençoa com 10, quanto você puder. E consegui mandar comprar esse botijão de gás para enviar para essa pessoa. Porque a obra de Deus é assim. Mas eu não consegui abençoar ela com outras coisas, não, amados. Mas eu falei, Senhor, o caixa da igreja vai ficar positivo. E eu vou conseguir abençoar. Porque eu não tiro da igreja para mim e não tiro, muitas vezes,
dos meus gastos pessoais também para essas coisas. Porque eu falo, Senhor, unidos nós vamos fazer a obra. É unida, na união dos irmãos que o Senhor vai ordenar. Glória a Deus, aleluia. Não é uma pessoa sozinha, é como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. E isso é fato. Nós temos que entender que nós somos abençoadores. Então eu quero já agradecer quem colaborou. Quero dizer que nós vamos continuar fazendo a obra assim, dessa maneira. E Deus vai suprir. Amém, tanto as nossas necessidades pessoais, as minhas pessoais, quanto as de vocês. E das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nessa noite, se você deseja entregar... Ixi, não está aí não. Se você deseja entregar, está lá dentro. Agora eu não sei onde que eu coloquei. Amém, amados. No final do culto, você entrega a sua oferta, se você for entregar em dinheiro, que eu vou lá dentro buscar, até o Senhor de tal. O apóstolo não sabe, eu guardei lá dentro. E aí, se você deseja entregar em Pix, você está assistindo, a nossa chave Pix é 712.gmail.com. Se você deseja entregar com Pix, aqui temos o QR Code. Fiquem na liberdade. E vamos orar. Deixa eu orar por todos os dízimos e ofertas, por quem vai ofertar, por quem não vai ofertar. Porque é assim, tem igreja que só ora por quem vai ofertar, né? Eu oro por todos. Porque eu sei que todo mundo vai ter um suprimento na vida para entregar na obra. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de todos aqueles que vão te entregar e todos aqueles que hoje não têm. Mas o Senhor vai prosperar, vai colocar nas mãos dos teus filhos, para que eles façam conforme essa palavra que eu ministrei. Vão lançar o pão deles sobre as águas, e depois de muitos dias, eles o acharão. Em nome de Jesus, multiplica essas ofertas, abençoa assim como o Senhor fez comigo hoje, lá naquela conta, Pai. Em nome de Jesus, porque eu sei que quem supre é o Senhor. Em nome de Jesus, nós se fazemos pequenos, porque o Senhor é forte, o Senhor nos faz forte, o Senhor nos faz mais que vencedores. E obrigada, Pai, porque eu creio que o Senhor vai prosperar a vida de cada um. Quem está sem emprego, o Senhor vai preparar emprego. Quem está, Senhor, com dívidas, o Senhor vai preparar para quitar as dívidas. Quem está, Senhor, com causa da justiça, o Senhor vai liberar. Porque eu creio que o Senhor vai entregar o melhor. Senhor, tem pessoas que necessitam, Pai, de milagres urgentes na vida financeira. Eu sou uma delas, mas eu creio que eu não posso da minha vitória. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor. Eu vou passar a proposta. Amém? E hoje nós começamos a campanha dos milagres urgentes, né? Eu quero que você pegue aqui, a apóstola vai te dar uns papéis, você vai escrever os seus pedidos em nome de Jesus. Temos as canetas aqui, nós vamos estar clamando e orando, né? E no decorrer, vai entregar, Elizabeth, por gentileza? Elizabeth vai entregar para vocês, então todos escrevam aí os seus pedidos em nome de Jesus. Coloque os seus pedidos em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, né? Domingo agora vai ser, nós vamos iniciar a campanha da... Já iniciou, é o segundo dia. Segundo dia da campanha. Restauração dos muros da família. Restauração dos muros da família. Você que precisa culto de ceia. Culto de ceia, você que precisa de uma restauração na tua família, porque as principais guerras que as pessoas enfrentam é justamente na família. Eu quero que você venha, amém? Saia da tua casa, saia do conforto da tua casa. Você que está me assistindo pelos 4 ventos dessa terra, venha, em nome de Jesus, participar da campanha, em nome de Jesus, que Deus ele vai transformar a restaurar a tua vida, no nome de Jesus Cristo, amém? E como nós falamos, né? O tema dessa campanha é milagres urgentes, ok? Agora, para que o milagre aconteça nas nossas vidas, o que é necessário? Primordialmente, para que aconteça um milagre na vida da pessoa, é a fé. Porque sem fé,
a Bíblia diz que precisa agradar a Deus, amém? E no livro de Romanos, Romanos capítulo 10, lá no versículo 16, diz assim, ó, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quantas pessoas não acreditam na pregação, né? Não é verdade? E assim, ó, lá no versículo 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir a palavra, né, e ouvir a palavra pregada. Então, para que aconteça um milagre urgente na tua vida, primeiramente, se você não crê em nada, não adianta. Entendeu? O seu milagre não vai acontecer. Porque para acontecer um milagre, você tem que crer. Aqui, ó, novamente. O profeta Isaías, o apóstolo Paulo cita, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Qual que é o Evangelho? O Evangelho que nós pregamos. Nem todos obedecem. Né? Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, só vive o milagre quem acredita. Quem não acredita não adianta. A pessoa pode dormir na igreja, pode vir segunda a segunda na igreja, ela não vai receber o milagre dela porque ela não crê. No verso 17, e assim a fé vem novamente. Porque a pessoa tem que ouvir. Vem pela... a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então você tem que ouvir a palavra. Entendeu? A fé ela não brota do nada. A fé não é aquela fezinha que você faz lá na lotérica para ganhar não sei o quê, né? As pessoas têm fé em tudo hoje em dia, né? Tem fé nas religiões, tem fé nisso, naquilo, mas a única fé que libera um milagre no mundo espiritual é a fé na pregação da palavra de Cristo, ok? Ponto aí? Vocês entenderam? E aí continua dizendo assim, mas perguntou, porventura não ouvirão? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, aonde chegar o som da minha voz, né? Onde chegar a pregação desta palavra e a pessoa que acredita nessa palavra vai dar o start que vai ligar a fé na vida dessas pessoas. Então é necessário que a pessoa ela creia na palavra, porque se ela não acreditar na palavra, sabe o que vai acontecer? Não vai ter fé, não adianta. Não adianta a pessoa fazer malabarismo, rodar, pular, fazer um monte de sacrifícios inúteis se ela não tiver fé na palavra, porque é a palavra que vai transformar a tua vida. Acabamos de ler aqui, que é pela pregação da palavra que vem a pregação da palavra de Cristo, que vem a fé, por ouvir a pregação da palavra. Então, para que a fé brote no teu coração, você tem que ouvir a pregação. E hoje em dia a gente vive uma geração que parece que a pessoa tem pó de mico no traseiro, ela não para quieto numa cadeira, ela não senta para ouvir a palavra, ela bate de um lado, bate de outro, vai para um canto, vai para o outro, vai para o outro, ela não para ouvir, parece que ela tem comichão nos ouvidos, né? O apóstolo Paulo fala que muitos não suportarão a sã doutrina porque tem comichão, coceira nos ouvidos. A pessoa não para ouvir a palavra, a pessoa não senta para absorver a palavra, para gerar a fé, amém? Porque o nosso culto ele é racional. Quando você ouve a palavra, você compreende a palavra com o seu entendimento, ela desce ao coração, onde ela é transformada em fé. Então é necessário ouvir a palavra, é necessário você ter esse tempo de ouvir a palavra de Deus, né? E infelizmente a gente vai em lugares que tem lá 200 oportunidades, e aí 5 minutos para a palavra. Meu, não vira. Tem lugar que sem condições, né? Nada contra. Tem que ter as oportunidades? Tem, mas tem que ter um limite. A maior parte tem que ser para a palavra. Porque o que transforma a palavra não são as oportunidades, é a palavra ministrada. Amém? As oportunidades são importantes, são. Mas é necessário, primeiramente, a palavra da fé. Porque pela fé, olha só, lá no versículo, eu estava lá lendo, né? Versículo, agora Romanos capítulo 10, deixa eu pular aqui. Olha só, 10 não, no 11, lá no versículo 8, deixa eu ver se eu acertei aqui. Romanos 11, quer dizer, Romanos 11, cadê o verso 8? Meu Deus, cadê? Deixa eu ler aqui então, vai. Ó, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança,
e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, ele ouviu uma voz, a voz do Senhor, e ele recebeu essa palavra. Pela fé, lá no 9, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, e habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros, e com ele a mesma promessa, porque agradava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançada em idade, a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então aquele que lhe faz a promessa para você, você tem que tomar a palavra por fiel a você. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Você tem que ser fiel à palavra que você recebe. A palavra que Deus te dá, você tem que ter fidelidade àquela palavra. O que quer dizer isso? Você tem que crer naquela palavra incondicionalmente da situação que você vive. Mesmo que a sua situação hoje ela seja completamente ao avesso daquilo que você recebeu. Então, olha só, ela foi fiel, né? Fiel à palavra. Por isso que eu não estou achando aqui. É Hebreus aqui. Eu que troquei. Você não estava encontrando. Vou voltar lá. Eu estou lendo aqui. Não é Romanos. Cadê Hebreus aqui, Jesus? Então, ela foi fiel à palavra ao qual Deus ministrou o coração dela, né? Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar nossas vidas. E quando você não crê na palavra que você recebe, sabe o que acontece? Ela não vai transformar. Se descer a dúvida no coração, acabou o milagre. Se descer a dúvida no coração, acabou o milagre, né? E lá no Salmo, depois eu volto aqui nesse texto. Lá no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Né? Aqui está um pedido de um milagre urgente. Senhor, tenha pressa, Senhor, em me socorrer. Então, o salmista está pedindo para o Senhor, tenha pressa, Deus. Né? Amém. Porque nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então aqui o salmista estava pedindo, né? Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida, tornem atrás e confundam-se os que desejam o meu mal, né? Então ele estava pedindo justiça para o Senhor. Sejam cobertos de vergonha os que dizem, bem feito, né? Fogem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, e digam continuamente, engrandecido seja Deus. Amém? Então o milagre urgente, ele está nesse salmo aí, em que você pede, Senhor, dá-te pressa, né, em ajudar-me. As pessoas solteiras falam assim, Senhor, dá-te pressa em socorrer-me, né? Me dá um varão, uma varoa, né? As pessoas ficam naquela ansiedade, eu preciso casar, eu preciso arrumar um varão, uma varoa, e aonde ela põe a carroça na frente dos bois. Aonde a pessoa arruma tudo quanto é tipo de tranqueira por aí, porque não sabe esperar no Senhor, não sabe esperar em Deus, né? Aí o que acontece? Arruma aí aí que ela fica realmente encalhada, porque eu acho que o encalhado é a pessoa um péssimo relacionamento, não a pessoa que está solteira, mas a pessoa que ela arruma um transtorno para a vida dela. Então a pessoa ela tem que esperar no Senhor e buscar uma pessoa que vai ter o quê? O mesmo propósito que você. Porque Deus ele apresenta pessoas, ok? Só que você tem que pedir àquela pessoa que ela seja ande o mesmo propósito que você, né? Porque não adianta você querer ir para a direita e o outro querer ir para a esquerda. Você quer vir para a igreja e o indivíduo quer ir para o bar encher a cara. Não resolve o teu problema, só vai criar muito mais confusão, muito mais tormento, perda de tempo, né? E você não vai conquistar nada. Achei aqui o texto. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque esperava na cidade que tem os fundamentos, da qual
o arquiteto edificador é Deus. Ou seja, Deus ele tem que ser o seu arquiteto, a pessoa que vai edificar a tua vida. Você tem que edificar a tua fé. Ela tem que ser o fundamento na tua vida, é a fé. Se o teu fundamento ele for de areia, ou seja, onde tem dúvida, vai esmorecer. Sabe o que vai acontecer? A fé não vai acontecer. A fé ela não vai se concretizar. E tem outro texto em Romanos que fala, o apóstolo Paulo fala assim: eu chamo à existência as coisas que não existem, como se elas se já existissem. Ou seja, está todo mundo espiritual. Tua bênção está no mundo espiritual. Amém. Só que você tem que ir lá e tomar do mundo espiritual e materializar ela na terra. E como que você materializa isso? Pelo poder da fé, sem duvidar. E pela fé, a própria Sara recebeu a virtude, né, de conceber um filho, mesmo fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Então, como eu falei aquela hora, você tem que ter a palavra por fiel, que a palavra ela não volta vazia. Se você duvida da palavra, você não recebe. Por isso que a gente tem muita gente que não recebe, por isso que muita gente não vem para a igreja, fica lá, né, na preguiça da casa, na sua casa, e não vem para o culto. Por quê? Arruma todo tipo de desculpa para não vir. Porque ela, na casa dela, ela não vai ouvir a pregação da palavra, ela não vai ouvir, ela não vai gerar a fé, porque a fé ela tem que ser gerada. Aqui, ó, Sara, ela recebeu a palavra, então ela gerou aquela palavra, ela teve por fiel aquela palavra, e ela obedeceu, né? E ela obedeceu, e o que aconteceu? Aconteceu um milagre posteriormente, que ela teve a promessa do filho, ao qual ela recebeu aquela promessa, né? Então ela teve aquela transformação na vida dela, né? Então ela recebeu a promessa da qual ela havia recebido em nome de Jesus, amém? Então tem um outro texto que eu quero falar com vocês, que fala sobre uma cura de um jovem ao qual ele necessitava dessa fé na vida dele. Ele precisava desse milagre urgente na vida dele. Lá em Marcos, no capítulo 9, deixa eu ver se já está aqui. Tá. Marcos 9, lá no versículo 14, a palavra fala assim, ó: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Logo a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu a ele e o saudava. Então ele interpelou aos escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. E olha que Jesus respondeu: ó geração incrédula. Lembra que eu falei da fé? Ele falou que, se naquele tempo estava assim, imagine hoje. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe ao pai, Jesus, né? Ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Então era um rapaz já, era um adolescente. Desde a infância, desde quando era criança. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. O demônio queria matar aquela criança de qualquer jeito, aquele jovem, né? Se tu podes, olha a pergunta que ele fez. Se tu podes, porque ele estava tão abalado com aquele problema de muitos anos, que é o que acontece com a gente. Muitas vezes você vive um problema na tua vida, familiar, financeiro, né? O problema parece que não tem solução, parece que ele se arrasta durante anos e anos, e você não vê saída. E era o caso daquele pai. E ele: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? E aí Jesus respondeu: se podes? Ele olhou para ele e falou: se eu posso? Tudo é possível ao que crê. E para crer, como voltando aqui ao princípio da pregação, a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, de Deus, exatamente, né?
Então ele falou assim, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí ele foi sincero, ele não mentiu para Jesus, né? E aí Jesus, vendo a multidão, corria e repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, ele era um jovem, né? E nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Então ele ficou ali apagado no chão. E Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e o levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu Jesus, essa casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Então, aquele pai precisava de um milagre urgente. Por quê? Porque o filho dele, sabe, se arrastava, porque existia um demônio que o assolava, o deixava mudo, o deixava surdo, né? O assolava. E muitas pessoas hoje em dia têm familiares doentes, têm familiares atormentados por enfermidades. Tem pessoas que têm enfermidade, a pessoa não consegue dormir, a pessoa tem insônia, a pessoa vive refém de remédios. Tem pessoas que elas têm todo tipo de enfermidade e vai para médico e volta de médico e passa exame, né? E toma remédio, aquela situação não resolve. Por quê? Porque o problema é espiritual. Já dizia um bispo amigo meu que demônio não aparece em chapa de pulmão. Amém? Você vai lá, pode fazer ressonância magnética, você pode passar lá no... Como é que chama aquele negócio tudo lá? Tomografia. Você pode passar no neuro, você pode fazer raio-x, o demônio não sai. Aliás, não aparece, obviamente, né? Por quê? Porque é uma enfermidade espiritual. Aquele jovem, né? Ele vinha desde a infância por quê? Porque é um espírito familiar que se arrastava de geração em geração. E muitas vezes tem famílias que elas são assoladas por doenças horrorosas, porque vem de gerações, né? Por consagrações passadas, dos pais que consagraram. Deus mostra para mim pessoas que fizeram consagrações a demônios, a entidades, a religiões passadas e vem se arrastando, né? Porque funciona assim. A pessoa, vamos supor, o avô, o tataravô morre, o que acontece? Aquela possessão sai daquela geração e ela entra na próxima geração e ela vai atormentando, vai seguindo todo o curso daquela vida até que um dia ela possa ter um encontro com Cristo e ser liberta. Enquanto ela não tiver um encontro com Cristo, aquela maldição não é quebrada, porque a palavra de Deus fala em Gálatas que a maldição termina em Cristo. Então é necessário que você tenha Cristo como seu Senhor e Salvador, como Ele seja o seu mestre. E para quê? Para que seja quebrada aquela corrente, aquele ciclo de destruição, né? Destruição, de miséria. Tem pessoas que vivem uma vida inteira de miséria, ela rasga uma vida assim, miserável, de pobreza, de sofrimento. Por quê? Né? Porque ela vem de uma geração lá atrás, então é necessário que isso seja quebrado. Não é basta apenas a pessoa aceitar Jesus e vir para a igreja, ela precisa quebrar, ela precisa romper aquilo, porque muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa se converte e vem para a igreja e ela vira um frequentador de igreja, ela não vira um discípulo, ela só fica atrás de bênção. Ele vai lá, bate aqui, bate lá, bate acolá, aí eu vou naquela que está mais cheia, vou naquela que está lá, aquela que está assim. Só que não é assim que funciona. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes desse versículo, sabe o que Jesus fala? Se as minhas palavras estiverem em vós e permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos, eu permanecerei em vós e conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. Então é necessário que a pessoa tenha conhecimento da palavra. Sabe, hoje nós vivemos uma época em que as pessoas têm preguiça de ler palavras. Elas ficam só nas redes sociais, lá aqueles vídeos lá curtíssimos lá. A pessoa quer tudo quer fast food. A pessoa quer tudo rápido, né? Ela não quer sentar, ela não quer investir, não é perder tempo, ela é investir tempo em sentar, pegar a palavra e comer a palavra, ler um texto, ler outro. Ela não quer ter esse tempo, porque ela tem comichão. E por conta da correria do dia a dia, ela não toma tempo, ela não separa o tempo dela com o seu devocional com Deus, né? Porque o seu devocional com Deus não é correr para lá e para cá, vou para cima, vou para baixo, eu vou ser.
sentar e degustar da palavra. Nós acabamos de ler aqui que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Cristo, ele é a palavra. A Bíblia fala que ele é o verbo encarnado. A Bíblia fala que a palavra, ela é espírito. Amém? Então você tem que se encher do teu espírito com a palavra encarnada, né, de Cristo na tua vida. Por quê? Porque sem a palavra não vai ter fé. Sem a fé não vai ter milagre urgente. Para que o milagre ele possa romper, para que você possa romper no mundo espiritual, né? Para que você possa romper, sabe o que você tem que fazer? Você tem que crer na palavra. O Daniel, quando ele entrou, lembra que nós lemos aqui agora há pouco sobre o jejum e oração, que o próprio Jesus falou assim, ó, os discípulos, mas mestre, por que nós não conseguimos expulsá-lo, aquele demônio daquele jovem? Porque sem a oração e sem o jejum vocês não conseguem. O que Daniel fez? Quando ele entrou na presença do Senhor, sabe o que Daniel fez? Ele ficou 21 dias em guerra contra o principal da Pérsia. Ele entrou em jejum, ele tinha batalha. Só que Daniel ele não esmoreceu na fé dele. Ele creu, ele perseverou, ele foi resiliente. E hoje a gente não vê uma geração resiliente, uma geração que quer tudo para ontem. Se Deus não der hoje, eu vou embora da igreja, né? Eu vou para outra. Aí chega na outra, se Deus não der, eu vou para outra. E fica assim, mendigando, fica que nem um nômade, né? Sem raiz, sem fundamento, fica pulando de galho em galho, até que pega um galho podre e se arrebenta inteiro. É o que mais tem por aí. Então o que Daniel fez? Quando o anjo chegou e trouxe a resposta para ele, sabe o que o anjo falou para ele? Daniel, no primeiro dia que você se dispôs a jejuar e orar, o Senhor te respondeu. Mas quando o anjo estava vindo lá do céu, sabe o que aconteceu? Ele se deparou com o príncipe da Pérsia. Aí houve guerra no mundo espiritual, houve uma batalha, porque os demônios, eles querem segurar os anjos, eles querem bloquear a tua bênção. Então é necessário que aqui você faça a sua parte. É necessário que você tenha um trabalho. É necessário que você tenha um empenho da tua fé. É necessário que você exercite a tua fé. Você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai crer. Tomar a palavra por fiel como Sara teve. Porque ela esperou, né, anos e anos e anos que ela foi ter o filho na velhice. Ela recebeu a palavra quando era nova. Porém ela não duvidou da palavra, mas ela creu. E o que aconteceu? Depois Daniel ele recebeu a resposta a qual ele procurava, a qual ele tinha que receber do Senhor. Então Daniel ele se colocou no propósito. Então é necessário você estar firme nesse propósito. É necessário você buscar ao Senhor no propósito. Por quê? Porque se a tua fé esmorecer, sabe o que acontece? Você impede os anjos de vir. Porque o que vai dar força, vai sustentar o anjo naquela missão que ele vai trazer o teu milagre urgente, sabe o que é? É a tua perseverança, né? E aquela resistência, ela foi até permitida por Deus para ver se Daniel não ia desistir, para ver se Daniel ele ia naquelas semanas todas de jejum, ele ia esmorecer, ele ia baixar a guarda, ele ia falar assim, já faz 10 dias mesmo, então deixa para lá, o anjo não vem trazer minha resposta, então eu acho que eu vou desistir, eu acho que Deus não me ouve, acho que Deus não está me ouvindo, então eu vou desistir dessa busca, né? E é o que muita gente faz. Muita gente acha que o milagre dela tem que acontecer no tempo dela, e não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Por quê? Olha só, nós temos uma criança aqui, né? A mãe da criança não vai dar para ela um carro para ela dirigir. Por quê? Porque ela não tem idade ainda para dirigir. Porque se ela fizer isso, o que acontece? Vai dar ruim, né? Primeiro que a criança não vai saber dirigir. Se souber também vai dar acidente, né? Então existe um tempo. De repente o pai quer dar para o filho um carro. Amém? Ele é merecedor de um carro? Mas quando ele tiver idade para isso, quando ele tiver cumprido com as leis, tipo tirado a carta, treinado, aprendido a dirigir, aí ele vai receber no tempo certo. Isso leva o quê? Anos, leva um tempo. Então tem milagres na tua vida que às vezes não vai acontecer de um dia para a noite. Pode levar uma semana, um mês, um ano. É o tempo de Deus. E aí você vai clamar, Senhor, dá depressa em socorrer, porque eu preciso desse milagre. Então você tem que mostrar para o Senhor o que você precisa. Mas o teu milagre, primeiramente, para que ele aconteça na tua vida, ele tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Ok? Porque se ele não estiver alinhado com o propósito de Deus, você pode se matar de jejum, que Deus não vai te dar. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Amém? Ele é fiel à sua palavra. Por exemplo, tem mulherada aí que fica querendo homem casado.
Deus não vai dar isso para ela. Está contra a vontade de Deus, né? Tem pessoas aí que querem enriquecer ilicitamente, também está contra a vontade de Deus. Tem pessoas que querem fazer tantas coisas que é contrário à palavra de Deus, né? Não vai receber. Só se ela provocar uma situação pela força do braço dela, e mesmo assim Deus não vai abençoar aquilo. Então é necessário que esteja alinhado com o propósito de Deus. Amém? Quando você tem a tua vida alinhada ao propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem, né? Aí o Senhor, Ele vai transformar a tua vida. Como eu sempre leio esse texto, e é um texto clássico do apóstolo Paulo, porém é clássico, ele é muito ouvido e vira até um jargão, mas porém ele é pouco vivido. Amém? Ele fala assim, ó, Romanos 12: rogo-te, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você vai crer na palavra com tua razão, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E qual é essa transformação? É você nutrir aquela fé, é você nutrir para que o teu milagre aconteça. Porque se você não renovar a tua mente com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? A tua mente vai encher de porcaria. Amém? Porque nós temos um dia assim muito cheio, né? Você tem muitas preocupações, problemas, aí nós procuramos encher a nossa mente com as distrações. E o principal trunfo do diabo, sabe o que é? É a distração. Satanás, ele quer distrair a tua mente. E aí você passa uma semana, duas, você não pega na Bíblia para ler. Mas no celular você pega todo dia. E é vídeo atrás de vídeo, é informação atrás de informação, né? São pessoas desconstruindo a Bíblia em lives. Tem um monte de gente aí que fica pregando contra a palavra. Então uma coisa que eu falo para você, irmãos, regra de fé é o quê? É a Bíblia. Não vai atrás de profeta em monte, atrás de teólogo. Esquece tudo isso aí, né? Esses teólogos aí de hoje em dia aí que quer desconstruir a Bíblia. O cara quer explicar que dízimo é da lei, que não sei o que. Esquece essas porcaria tudo, que você tem que crer na palavra. Se está escrito na Bíblia, obedece. Está escrito na palavra, creia na palavra. Esquece esse monte de gente que está aí na rede social, que fica querendo fundamentar um monte de mentiras na cabeça das pessoas. E o pior é que tem um monte de gente que acredita nisso. É a gente pregando contra a igreja, pregando contra dízimo, pregando contra a fé, pregando contra a autoridade espiritual, enfim, uma série de situações. Então é necessário você crer na palavra, ok? Se Deus, ele determina tal coisa, você vai de acordo com a tua palavra. A tua palavra, ela é a tua bússola, é o teu norte, é o teu guia. Então tenha ela como guia na tua vida. O resto você descarta. Amém? E o Senhor, ele fala na palavra dele: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ok? Porque o que os teólogos fazem, os teólogos de hoje, né? Eles pegam lá a visão deles, o que eles interpretaram, fazem um livro lá e querem enfiar a goela abaixo das pessoas. E aí as pessoas que não conhecem Bíblia querem engolir aquilo e acreditar naquilo. E aí fica postando, repostando, achando que aquilo ali é verdade. Não, você tem que absorver e pôr goela abaixo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é um alimento sólido. O alimento é o fundamento da tua vida. Então você tem que fundamentar a tua vida na palavra e ouvir a pregação para que você possa gerar fé no teu coração, para que você possa extrair lá do céu, lá do mundo espiritual, o milagre que você veio buscar. O milagre que você propôs no teu coração. Amém? O milagre que só você sabe. De repente você está pedindo aí, ó, você não falou para ninguém. Não falou nem para mim, não falou para ninguém, mas você falou só para Deus. Amém? Então você tem que crer nessa palavra. Você tem que alimentar a tua fé com a palavra de Deus. Para quê? Para você nutrir, para que esse milagre ele chegue a um ponto onde vai ter uma ruptura no céu. E quando tiver essa ruptura, esse milagre vai materializar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas saiba de uma coisa: o trombeteiro da tua bênção, sabe quem que é? O diabo. Sabe quando o teu milagre está para chegar, a tua vida parece que vira um caos, vira um inferno. Então, aprenda a discernir. Quando você enfrenta as piores guerras e lutas, porque o teu milagre está chegando, não esmoreça. Porque as pessoas são assim, né? Quando elas enfrentam lutas, elas já fogem. A primeira coisa que elas fazem é abandonar a igreja, né? Eu vou sair daquela igreja de pastor, vou embora, porque eu tenho feito muita guerra. Entendeu? Ela fez errado. O que ela fez? Ela fechou, ela trancou a porta do céu para o milagre não vir. Por quê? Porque há guerra no mundo espiritual.
Milagre não aparece sem guerra, sem luta. Amém? Então, quando a tua vida começar, você vê que tá apertando, né? A fornalha está esquentando, é que você tem que... Esse é o sinal de opa, pera aí, o milagre está chegando. Glória a Deus. O milagre está vindo, porque eu estou enfrentando muita guerra, muita perseguição, muita luta. Então, esse é sinal que o meu milagre está às portas. Então, eu tenho que intensificar meu jejum, intensificar minha leitura. Eu tenho que ir mais para a igreja, eu tenho que ouvir mais a palavra, eu tenho que fazer mais a obra de Deus. Porque se eu continuar fazendo isso, o anjo vai vir com mais força, vai vencer os principados e potestades, e o meu milagre eu vou receber do tempo oportuno de Deus. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. E não esmorecer. Amém? O que as pessoas fazem hoje em dia, o quê? Apertou o carro, a pessoa, primeira coisa é ir embora da igreja. Ela some da igreja, achando que assim vai resolver o problema. Não resolve. Você afasta. Aí a pessoa, sabe o que ela faz? Quando ela sai da igreja, ela dá força para o principado, ele fica mais forte, ele retém o anjo lá com a bênção. E aí, o teu milagre urgente não vai acontecer nunca. Por quê? Porque o principado ficou mais forte. Você tem que guerrear contra ele. Né? Você tem que se posicionar aqui em jejum e oração. Posição, tem que ser posicionado. Quando você é uma pessoa posicionada, você está alimentando, né, a tua fé, está fortalecendo a tua fé, e você está permitindo o livre acesso dos anjos do Senhor subirem e descerem na tua casa, subirem e descerem na tua vida e trazendo o tempo oportuno a tua bênção. Amém? Então, você que já escreveu o teu pedido, tu já escreveu? Amém. Amém? Coloca aqui nessa mesa em nome de Jesus. Nós vamos estar orando antes da gente se encerrar. Eu quero que na próxima campanha traga os seus documentos que você precisa. Pode dobrar aqui. Traga documentos, traga fotos, traga documentos de processo. Às vezes você tem uma causa na justiça, traz uma cópia, coloca aqui para nós estarmos orando, né? Nós estamos consagrando. Traz uma cópia, traz uma peça de roupa. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa que a apóstola ensinou. Uma pessoa que você quer que ela se converta, você vai trazer... Né? Tira um pouquinho, só dar um exemplo. Põe naquela cadeira ali. Ó. Vamos supor que isso aqui é uma peça de roupa da pessoa que você quer, né? Você vai fazer aqui, mostra lá o que você vai fazer. Põe na cadeira. Ó. Você vai pegar a peça de roupa da pessoa, vamos supor teu marido, teu filho. Você vai colocar nessa cadeira. Profeticamente. E a gente já viu. É um ato profético. Você vai trazer e colocar aqui a roupa da pessoa, do teu marido que não é convertido, da tua esposa que não é convertida, do teu filho que não é convertido, põe na cadeira. Está profetizando que ele está aqui no campo. Né? E nós vimos muitos milagres acontecer isso já nesses atos proféticos. Então você vai fazer isso, você vai trazer no próximo culto. Amém? Não precisa ser na próxima campanha. O próximo culto que você vier, você já coloca aqui. Você vai pôr todo dia, você vai crer, fulano vai estar aqui sentado do meu lado. Fulano vai estar aqui em nome de Jesus. E você vai ver o milagre, ele vai romper nos céus em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar aqui em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui, pastora Carla, por favor, em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Está ungindo esses pedidos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos cada um desses pedidos, Pai. Em nome de Jesus, que os teus servos têm colocado, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, abençoa com poder e autoridade, Pai. E nós cremos, Pai, alimentamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós alimentamos, Pai, cada pedido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, já vem a romper, já vem da força dos anjos, Pai, para estar rompendo, Pai, esses milagres, Pai. Em nome de Jesus Cristo, opera com o teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós já profetizamos, Pai, a liberação desses milagres, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Um milagre sobrenatural sobre cada vida, Pai. Milagre urgente, aqueles milagres que muitas vezes achamos impossível. Nós cremos, Pai, que será possível, porque a tua palavra diz que tudo é possível que crê. Em nome de Jesus, nós cremos e profetizamos que já aconteceu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, libera, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, atende, Pai. Senhor, meu Deus, libera do alto dos céus, Pai querido, Pai, tudo de Satanás, Pai querido, Pai amado. Impede, Senhor, meu Deus, dos teus filhos, Pai querido, Pai amado, ser abençoado, Pai. Senhor, meu Deus, faça como o Senhor fez, Pai querido, Pai amado, na vida de Daniel, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E foi dito aqui que no primeiro momento que ele fez a oração contigo, o Senhor atendeu, Pai. Mas os principados e potestades impediam, Pai querido, Pai amado, de chegar. Mas o Senhor convocou o maior guerreiro, Pai querido, Pai amado, que foi Miguel, Senhor, meu Deus, para abrir uma brecha, Pai. Então, Senhor Deus, abre uma brecha
e anda lá, que anda lá, decaia sou. E envia o teu anjo, Pai, para atender o nosso milagre, Senhor, meu Deus. Este milagre urgente, Pai. Se Daniel se prostrou, Pai, que ele foi amado diante da tua presença, porque ele também precisava de um milagre urgente, Pai. Então, Senhor, meu Deus, não é diferente nas nossas vidas, Pai. Eu já creio, Pai, e profetizo em nome de Jesus na nossa vitória, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor, nós estamos com o anjo Gabriel, nós estamos com o anjo Miguel, Senhor, meu Deus, guerreando ao nosso favor nesta noite, Pai. Então abençoa em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Amém. Amados, pega suas mãos na posição de receber da bênção apostólica. Tem dias que é difícil, mas continue crendo. Porque ainda que seja difícil, o Senhor já respondeu sobre a tua vida o milagre. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida. Eu creio que o Senhor já advogou cada causa. O Senhor já deu o milagre para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Domingo traga as fotos. Domingo traga as fotos. Venha que a culto de ceia, venha celebrar a Santa Ceia do Senhor conosco. Amém? E amanhã você é meu convidado a estar lá na igreja Pentecostal Jesus Rei Eterno, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2125. Eu estarei ministrando a palavra.